E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Exatamente. Falando sobre base, Renan, a gente quase matou as pautas do jogo de amanhã. A gente volta rapidinho só para pincelar com expectativa e também com palpites. Renan, a gente está falando sobre base, muito sobre base, que já está no profissional, só que a gente às vezes esquece de falar sobre a própria categoria de base. O Sub-20 hoje perdeu por 6-4 para o Red Bull Bragantino. Rian Francisco fez 4 gols e o São Paulo entra na zona da degola. É o vice-lanterna do Brasileirão Sub-20, Renan. O vice-lanterna tem a pior defesa do campeonato. E, sim, queria até ouvir de você. São Paulo, em 8 jogos, tomou 30 gols, Renan. 30 gols na categoria de base. E não é que a gente está falando de uma categoria de base fraca, porque é Cotia. Cotia tem um histórico de revelar jogadores que rendem frutos, jogadores muito bons, e assim, e o São Paulo gasta muito dinheiro com Cotia. Cotia rende dinheiro ao São Paulo? Rende muito. Até nos últimos anos, Antony, Gabriel Sara, esses jogadores renderam muito, até o Beraldo nessa temporada, renderam muito dinheiro ao São Paulo. Só que, querendo ou não, São Paulo gasta. São Paulo gasta para manter a categoria de base. E um 6-4, se tornando vice-líder do Sub-20. Claro, foi o que eu falei. São Paulo tem o Rian Francisco, que é uma joia e precisa ser lapidado. Hoje o moleque fez 4 gols e não é nem a categoria dele. Então, sim, tem alguns nomes que dá. Você fala, pô, esse cara tem futuro. Só que tem alguns erros, seja de administração, seja do treinador. O Menda tem uma parcela muito grande nesse desempenho do São Paulo. Queria ouvir de você, Renan. É complicado, né? É complicado a gente falar de Cotia, que é uma base, sim, muito vencedora e que impõe muito respeito. Tá nessa situação, né, Renan? Felipe, eu gosto de dizer que a base ela não deveria viver dos títulos, né? De títulos, mas sim de formação de atletas, formação de homens, de pessoas, de caráter e de atletas, para tudo aquilo que a gente sempre gosta de dizer, né? Do retorno técnico e futuramente o financeiro. Mas o que está acontecendo com o São Paulo já passa a ser vergonha, né? Já passa a ser vergonha. Né? Você perder do Red Bull de 6, né? Você falou, temos ali alguns jogadores, algumas promessas, o Rian e tal, enfim, temos alguns bons valores. Só que o resultado ele também é importante, porque senão, não o resultado, estou falando, ó, tem que ser campeão, senão não sobe ninguém. Não é assim. Agora, pô, você perder de 6 do Red Bull, ser um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, é a pior aí você defesa, já começa, Renan, a olhar. É a pior defesa. É a pior defesa. 30 gols em 8 partidas. Isso, para mim, é o mais chocante. Não, isso aí é vergonha. Isso é uma vergonha. Porque daí você já começa a olhar com outros olhos, né? Pô, o time ficou em quarto, ficou em terceiro, pô, nos clássicos vai bem, pô, mas tá tomando goleada em clássico, tá tomando de 6 do Red Bull, com todo respeito ao Red Bull, né? Então aí já passa a ser vergonha. E o pessoal lá de cima, né, da diretoria, própria comissão do profissional, vai falar, mas peraí, como que a gente vai olhar para esse time que perdeu de 6? Aí que o cara pensa, vamos ter que contratar mesmo, não dá para trazer ninguém dali. Entendeu? Porque se o Zubeldia vai lá assistir o jogo, pô, e vê o time perdendo de 6, com certeza a defesa, o sistema defensivo foi uma merda. Todo mundo jogou muito mal, fala, não serve pro meu time, não serve. Entendeu? Então, tem que ter ali um mínimo de resultado, um mínimo de rendimento, um mínimo de performance. A cobrança não tem que ser essencialmente pelo resultado, né? Porque acaba que os treinadores, eles tomam atitudes como treinador de time profissional para não perder emprego. Agora, o resultado péssimo do jeito que tá, aí já complica muito, né? A avaliação fica muito difícil.
Pô, Zubeldia, vamos lá em Cotia dar uma olhada no Sub-20. Eu, para perder de 6? Perdeu o outro dia do clássico contra o Palmeiras e perde para... Não me serve. Entendeu? Não? Então, repito, não estamos cobrando aqui o título da Copa do Campeonato Brasileiro Sub-20, da Copa do Brasil, disso e aquilo, mas não podemos aceitar o São Paulo Futebol Clube com um CT daquele que tem Cotia ser o último colocado, com todo respeito ao Fortaleza, ao Cuiabá, ao Ceará, sei lá quem mais está jogando o campeonato, entendeu? Eu concordo com você, até porque quando a gente volta num passado recente, não precisa ir 20, 30 anos atrás. Há 10 anos atrás, Cotia era a principal base do futebol brasileiro, e foi por muito tempo. E, sim. O investimento, a infraestrutura de Cotia é algo que foi feito de base, que os clubes olhavam e se inspiravam. Pô, a gente precisa fazer uma base desse jeito. Só que parece que o São Paulo, Cotia, parou no tempo, cara. Porque não é a primeira safra que é ruim. Sim, tiveram alguns jogadores que foram salvos. Beraldo, Gabriel Sara, esses jogadores, sim, são importantes. Só que e eu concordo com o que você fala, que assim, a base não tem que ser cobrada, não ganhou a copinha, não ganhou o Brasileiro Sub-20. Não, a base tem que ser cobrada se tá rendendo frutos à equipe profissional. Só que isso é o que você falou, é perfeito o que você falou. Imagina você chegar no treinador do São Paulo, no Luiz Zubeldia, falar, Zubeldia, a gente tem nossa categoria de base, vamos ali em Cotia ver um jogo? Ele chega, assiste o jogo, São Paulo tá tomando de 6-4. São Paulo toma 30 gols em 8 jogos. São Paulo depende de um jogador que faz 4 gols em um jogo, mas mesmo assim não consegue vencer o jogo. Então, é uma situação muito delicada. A galera do chat falando aqui, que eu acho que isso é o mais absurdo. 30 gols sofridos em 8 jogos é absurdo. E, assim, acho que o mais importante, São Paulo, na minha opinião, parou no tempo. A gente vê, por exemplo, sim, a gente tem que usar o exemplo. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras hoje tem a melhor base do futebol brasileiro e tá montando um CT ainda melhor, crescendo. E acho que, assim, São Paulo parece que parou no tempo. Esses clubes se inspiravam no São Paulo. Olhavam o CT de Cotia e falavam, caraca, quero ser assim. Mas hoje o São Paulo parece que parou no tempo, né, Renan? Acho que, como eu falei, tem uma boa parte, uma parcela da culpa é do Menta, que a gente comentou, na Copinha já foi muito ruim, que ele tirou alguns jogadores do Sub-20, trouxe muitos jogadores do Sub-17, jogadores que nunca tinham jogado juntos, então parecia um catado jogando em Araraquara na Copinha. Então, assim, é complicado, é uma situação complicada e triste, né, Renan? Porque o São Paulo sempre foi um clube formador, né? Um clube que sempre formou grandes jogadores. Isso acaba sendo triste, não, Renan? E já que você citou aí um dos nossos rivais aí, tem rendido para eles dentro do campo e fora muito mais ainda, né? Foi o Gabriel Jesus ali atrás, o Endrick agora e daqui a pouquinho vai ser o Estevão, né? E tem mais lá um outro lá, o Luiz Guilherme, enfim. Então, esse tipo de investimento, que é um investimento, e o que o São Paulo também tem, igual você falou, quem não conhece o CT de Cotia, vai lá. É um gasto mensal ali absurdo o que é gasto ali para manter aquele lugar, para manter profissionais ali, né? Então, esse gasto, esse investimento tem que retornar de alguma forma. Como? Com a venda desses jogadores, como foi agora o Beraldo, como vai daqui a pouco o Nestor, como vai o Pablo, né? Então, o investimento é para isso que é feito. E tem que ser melhor valorizado, tem que ser melhor utilizado toda aquela estrutura. Tem que ter um empenho muito grande em tudo aquilo ali. Poucos times, categorias de base no Brasil tem aquela estrutura que o São Paulo tem. Né? Você está falando aí que o Palmeiras vai melhorar. Eu conheço o CT da base do Palmeiras que tem hoje. É um CT muito simples. Eu não sei o que será feito para o próximo. Mas igual o de Cotia, eu duvido que alguma base tenha. E daí não pode você olhar na tabela, quem sabe do Red Bull tenha também. Agora, você não pode olhar na tabela
olhar lá para a tabela e ver o São Paulo em último, com a pior defesa. Não, tá errado, pô. Tá errado. Não gostaria de estar dizendo isso aqui, mas infelizmente é a mais pura verdade, Felipe. Exatamente, exatamente. Como você falou, é um investimento muito grande que é feito pela diretoria do São Paulo, pela administração da categoria de base, e é um ativo que sempre foi um orgulho da torcida de São Paulo. Pô, eu tenho a melhor base do futebol brasileiro. Dos 4 grandes de São Paulo, a gente tira o Pelé da conta porque ele não recebeu o prêmio enquanto jogador, mas dos 4 grandes de São Paulo, o São Paulo é o único que formou um jogador que foi melhor do mundo do futebol brasileiro. É o único que formou. Porque, de resto, nenhum jogador venceu a bola de ouro e foi formado aqui entre os 4 grandes. Só o Kaká. Então, sim, é algo que o torcedor de São Paulo se orgulha de ter. Sempre se orgulhou. Fala, pô, eu tenho Cotia. Cotia causa orgulho. Me traz paixão, me traz grandes jogadores. Então, é muito complicado, né, Renan? É muito complicada a situação e triste. Eu acho que tinha que acontecer uma certa reformulação para ver se São Paulo consegue evoluir e não ficar para trás em relação aos seus rivais. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.